Boa tarde a todos, queridos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho. A espiritualidade sempre numa casa espírita de oração, que trabalha em nome de Jesus, sempre nos aguarda com muito carinho. Os mentores da casa já sabem que nós aqui estaremos, né? Então já nos aguardam, né? E nós aproveitamos esses momentos, né? Esses momentos que nos são oferecidos de paz, de alimento espiritual, que é o que a doutrina espírita nos proporciona, e nós vamos procurando aproveitar ao máximo a tarde, através do Evangelho, dos passes, de tudo aquilo que nós recebemos em nosso benefício, em benefício também, porque não, daqueles que nos acompanham, né, numa casa espírita. Então nós convidamos a todos nesse momento que cerrem seus olhos, que lembrem cada um da figura de Jesus, da maneira como é mais particular para cada um de nós. E nos colocando na frente de Jesus, Ele que nos proporciona essa festa no mês de dezembro, que é o seu aniversário, que nós celebramos o Natal, nós vamos te agradecendo, Mestre querido, por mais uma tarde de bênçãos, de estudo, mais uma tarde de tratamento espiritual que nós tanto recebemos. Te agradecemos, Jesus, pelo teu Evangelho que nos é explicado através da doutrina espírita de uma forma tão clara, de uma forma com que nos alimenta a alma e acalma o nosso coração. Agradecemos, Jesus, pela família que temos, agradecemos pelo alimento, pelo agasalho, por tudo que nos é proporcionado, Jesus, nessa vida, a nossa saúde, o nosso olhar pela manhã, abrindo os nossos olhos e presenciando a luz do sol. Por tudo isso nós te agradecemos, Mestre querido, e te pedimos, nos dê força, nos dê sustentação e muito ânimo, Jesus, para seguirmos firmes nessa jornada terrena. E te pedimos, abençoe os nossos propósitos de melhorarmos a cada dia um pouquinho mais. E assim nós te pedimos, Mestre de amor, em teu nome, em nome do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, que nos deu a vida, em nome desses amigos espirituais que trabalham em teu nome, te pedimos licença para iniciarmos a reunião da tarde. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a nossa querida Renata, né, que vai fazer a palestra da tarde na hora da fadiga, né, Renata? Seja muito feliz. Boa tarde a todos, aos amigos da internet também, boa tarde. Mais uma vez é muito bom poder estar aqui, né? Agradecer essa oportunidade bendita de poder conversar um pouquinho com vocês. O título, né, na hora da fadiga, fadiga todo mundo já sabe que é cansaço, né, desânimo. Então, quando o cansaço procurar, né, por cada um de nós devemos refletir de acordo com aquilo que nós vamos aprendendo, que são relacionadas às coisas, por exemplo, aquilo que atinge todos os nossos irmãos e todos nós, né? Nós precisamos ponderar nas dificuldades que alguns irmãos que estão no caminho conosco se encontram, por exemplo, quando eles ainda no próprio corpo físico, né, são acometidos de algumas lesões cerebrais, por exemplo, que impedem esses movimentos, né, no infortúnio de processos obsessivos, de coisas que fazem com que a pessoa fique torturada diante daquilo que está atravessando, né, na própria existência. O que aflige, por exemplo, as pessoas que são acometidas por algumas doenças que as impedem de andar, as pessoas que estão reclusas em leitos para sempre, né, para tentar cumprir alguma prova de alguma maneira diferenciada, aqueles que têm o coração enrijecido pela indiferença. Então, às vezes, tem um corpo físico perfeito, mas aquele coração está lá, ó, duro como pedra, né? Não consegue praticar o bem, olhar para os irmãos com um olhar de benevolência,
com um olhar de caridade, de afeto, de amor. Então, desculpa, diante dessas indiferenças, nós devemos perceber o quão pequeno, às vezes, é o cansaço que nos aflige. Como que nós, muitas vezes, desistimos, né, ou queremos desistir das nossas provas, porque nos intitulamos cansados. Eu estou cansado, né? Nós devemos considerar o suplício dos que nascem em dolorosa condição de idiota. O QI de idiota, né, que é o coeficiente intelectual do idiota, é aquele tipo de cérebro que não consegue acompanhar e absorver determinadas formas de aprendizagem. Né? Então, muitas vezes, as crianças mesmas, né, se intitulam, você é um idiota, tal, e não sabem o significado da palavra. Né? O idiota, esse tipo de coeficiente, ele mostra muitas vezes limitações que a pessoa é taxada por ser burra, incapaz, incompetente, mas se a gente for parar para pensar, muitos desses que foram taxados, né, como pessoas incapazes fizeram grandes feitos pela humanidade. Então, nós não devemos julgar ninguém, não estamos aqui para isso, não é a nossa função. Devemos pensar no desequilíbrio daqueles que não têm o conforto material. Quantos irmãos nossos estão estagiando nas ruas, gente, morando embaixo de marquises, dormindo nas calçadas, dividindo espaço com outras tantas pessoas e seus animais de estimação, dormindo ao relento, enfrentando sol, chuva, vento, poluição e qualquer outra coisa mais que a gente podia ficar aqui a tarde inteira falando, né? Então, eu me pergunto, né, quem somos nós para questionar alguma coisa na nossa vida quando a gente se olha e vê um corpo perfeito, né, em condições perfeitas, andando, caminhando, respirando sem ajuda de aparelhos, tendo um lar para nos abrigar, uma cama limpa para dormir, um alimento para comer. Então, o que nós pretendemos? Por que tanta reclamação? Para que tanto questionamento? Por que a gente não arregaça as mangas e vai trabalhar? Por que a gente não olha para o nosso próximo com um olhar fraterno, de irmãos, para conseguir entender por que aquela pessoa age de determinada maneira com a gente? Infelizmente ou felizmente, nós esquecemos de tudo que foi feito para nós no passado. Então, lá atrás, em outrora, em outras vidas, essas pessoas que muitas vezes convivem conosco hoje, foram também nossos pares e nós adquirimos determinados débitos. E, de repente, nós nos propusemos a quitar essa dívida, chegamos aqui, esquecemos de tudo, aí falamos, não quero brincar mais, a bola é minha, eu vou voltar para casa. Não é bem assim, né? Nós não podemos desanimar, não temos esse direito. Medita não somente na aflição dos que foram acidentados em desastres terríveis, na angústia dos que foram atropelados pela calúnia, tombando moralmente em revolta e criminalidade, por não saberem assimilar o benefício do sofrimento. Então, quantas pessoas que são acometidas de algum acidente, de algum algo ruim, vamos dizer assim, né? Mas a pessoa era tão boa, né? Sofreu determinado tipo de acidente, ficou paralítico, tetraplégico, não anda mais, teve alguma sequela, né? Porque os acidentes, eles são marcantes na vida da gente quando eles deixam sequelas, né? E a gente precisa passar por determinadas coisas para poder valorizar mais. Então, muitos dos que são, às vezes, entrevistados, né, dos que são questionados com relação a esses infortúnios, eles falam, nossa, hoje eu sou muito mais feliz do que eu era antes. Então, a gente vê inúmeros casos, né, pessoas famosas, ex-BBB, gente da mídia, né, ou pessoas do anonimato que convivem conosco, pessoas do dia a dia e que se transformaram. Nunca é tarde para a gente conseguir se modificar. Existem pessoas que passam uma encarnação inteirinha tentando fazer alguma coisa e não conseguem. E vão conseguir se redimir no leito de morte, do desencarne. Então, antes do desencarne, conseguem
abater, vamos dizer assim, tudo aquilo que precisava ter sido feito numa encarnação de 80 anos. Né? E por mérito a pessoa às vezes consegue fazer isso. Quer seja um pedido de perdão, né? Quer seja um aceite de perdão, né? Porque não é só perdoar. Nós temos que aceitar também, né, alguém que nos perdoe. Né? Quando a fadiga te espreite na espera da ação, pensa naqueles companheiros ilhados em padecimento do corpo e da alma, a esperarem pelo auxílio, ainda que ligeiro, de teu pensamento, de tua palavra, de tua providência, de tuas mãos. Olha o auxílio aqui de novo, aquilo que eu disse no início. Por que nós não arregaçamos as mãos e vamos em busca do auxílio ao próximo? O que nos impede de ajudar o nosso irmão de caminhada? Por que nós temos 2 ouvidos e uma boca só? Para a gente ouvir mais e falar menos. Né? Então, por que nós não damos oportunidade para essas pessoas falarem e nós escutarmos, absorvermos aquilo que elas precisam falar, aquele desabafo? Isso é uma forma de ajudar, é uma forma de caridade. Por que eu tenho que ter pressa sempre? O relógio louco, rodando, e eu não tenho tempo para nada? Né? Eu canso de falar nas minhas palestras aqui, que se a gente quiser um favor de alguém, peça para alguém ocupado. Quem tem muita ocupação vai arranjar um tempinho e vai te ajudar. O que é desocupado vai te enrolar e não vai te fazer nada. Ele vai te dar uma desculpa e não vai ajudar você. Né? Se o desânimo te ameaça, examina se o abatimento não será unicamente anseio de repousar antes do tempo, e se te reconheces conscientemente disposto de energias para ser útil, não te confies à inércia ou à lamentação. Então, se nós temos energia para poder continuar a nossa caminhada, para que nós vamos ficar inertes, parados, estagnados, lamentando? Né? Quando a gente achar que o nosso fardo está pesado, é só a gente dar uma olhadinha para o lado, não precisa nem ser para trás, pode ser só para o lado. Nós vamos encontrar inúmeras pessoas que têm um fardo muito maior do que o nosso. Né? Jesus, o que ele fez por nós, gente, o que ele fez pela humanidade, né? de se sujeitar, vamos usar essa palavra, né? A estar aqui entre nós, encarnado, para poder deixar o seu exemplo, a gente tem que seguir, e ninguém aprendeu direito ainda. Todo mundo fica naquela coisa, patinando, né? Não sai do lugar, e vamos reclamando, vamos questionando, enfim. Quando a fadiga apareça, recorda que alguém existe a orientar-te, a fortalecer-te na execução das tarefas com as quais, né, o alto te confiou. Alguém com suficiente amor e poder a esperar-te os recursos e os dons na construção da vida melhor. Esse alguém é Jesus, né? Estávamos falando dele. A quem aceitamos por mestre, e que certa feita asseverou positivo à frente dos seguidores espantados, né, por vê-lo a servir um dia consagrado ao descanso, dizendo: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, quer dizer, o trabalho vai ser a nossa ferramenta, né, para fazer com que nós possamos evoluir. Então, todo trabalho, todo tipo de trabalho, ele é benéfico, ele é bem-vindo, ele é digno. Então, trabalhar em prol do próximo, e às vezes a gente fica pensando, né, nós temos esse hábito, o ser humano tem um hábito estranho, de achar que só os grandes feitos, que são trabalhos merecedores, né, que são trabalhos que vão nos garantir bônus hora, e não é bem assim. Quando você consegue fazer alguma coisa por um semelhante seu, que não é nem seu parente, é uma pessoa que você só conhece, e você conseguiu ajudar a fazer alguma coisa, e essa ajuda nem foi tão grandiosa assim, mas se você fez do fundo da sua alma, né, do fundo do seu coração, aquela pessoa vai ficar tão agradecida, ela vai ficar assim, tão despendida de querer retribuir aquele seu favor, né, que ela vai encher o coração dela de amor e tudo aquilo vai voltar para você em dobro. Quando nós trabalhamos em benefício do nosso próximo, quem recebe somos nós. Nós estamos recebendo o benefício maior. Aquele bem, às vezes, material, né, uma coisa que você se desfez. Você falou, nossa, eu vou dar isso aqui para essa pessoa, né, que estava precisando e tal.
você nem parou muito para pensar, mas o jeito que ela recebeu aquilo, para ela recebeu de uma forma tão inesperada, que foi um grande feito, né? E nós não, nós ficamos pensando, falando, não, mas eu não posso ajudar ninguém, não tenho dinheiro, nem para mim eu tenho, né? Nesse nosso mundo capitalista que a gente precisa, hoje estamos vendendo almoço para comprar o jantar, né? Como que eu vou ajudar o meu próximo? Então eu não preciso ajudar o próximo só com a questão financeira, né? O que eu tenho de mais precioso é o meu tempo. Então eu posso ajudar doando o meu tempo. O meu tempo é o bem mais precioso. Então eu posso fazer isso. Agora, o desânimo, quando eu fui olhar as questões, né, relacionadas a esse texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, no item 4 e no Livro dos Espíritos, na questão 945, fazia uma associação com a questão do suicídio, né, porque essa fadiga, esse cansaço, muitas vezes leva o espírito a querer desanimar. Ele fala, não, gente, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não estou saindo do lugar, não estou fazendo nada. Então, assim, nós precisamos ter forças, né, para que esse tipo de pensamento nem passe pela nossa cabeça. Nós não temos o direito de desanimar, porque nós quisemos estar nesse lugar. Nós escolhemos essa vida que nós temos, nós escolhemos a nossa família, escolhemos os nossos pares, as pessoas que iam conviver conosco no trabalho, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, que são bem pequenas, né, gente? Nós não vivemos num mundo feliz. O nosso mundo é de provas e expiações. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Então nós temos momentos felizes. Eu me lembro de ser pequena e ouvir o meu pai falar isso. A vida não é feita de felicidade, nós temos momentos felizes. E feliz daquele que tem vários momentos felizes. Tem gente que não tem ainda, né? Por quê? Porque o débito, a dívida é um pouquinho maior. Então, calma, um passo de cada vez, as coisas vão melhorar, nós precisamos confiar. Se nós não tivermos confiança no alto, nós vamos confiar em que ou em quem? Não dá, gente, para ter esse tipo de desconfiança, né? Eu acho que a nossa fé é o que faz com que a gente se renove todos os dias. A fé é aquele sentimento que quando você levanta, né, quando você abre os olhos, antes até mesmo de levantar-se durante a manhã, que você abre os olhos e fala, nossa, graças a Deus eu estou encarnado ainda, né? Eu tenho mais uma oportunidade de rever as minhas coisas, de colocar em prática aquilo que eu não pude praticar ontem, para eu melhorar os erros que eu cometi ontem, para eu ser uma pessoa melhor hoje. Então é um balanço que nós temos que fazer. O balanço deve ser feito ao deitar, para a gente fazer uma análise do nosso dia e não repetir os erros no dia seguinte. E no dia seguinte agradecer e pedir para que os erros não sejam cometidos, né? Então, assim, é muito fácil, se a gente parar para pensar, que é uma coisa passageira. Ninguém vai ficar acamado para sempre, ninguém vai ficar tetraplégico para sempre, paralítico para sempre, sem a visão para sempre. As pessoas precisam de oportunidade. Nós tivemos, né, há alguns dias aquele incidente com o pessoal da Chapecoense e nós pudemos perceber que o mundo parou por conta disso. Nós precisávamos desse momento, né, para poder dar uma parada e falar assim, gente, espera um pouquinho, o que eu estou fazendo com o meu tempo? As pessoas vão, né, se despedem, falam um tchau, um até logo e não vão voltar, pelo menos nessa vida não, né? Então, o que eu tenho feito com o meu tempo? Qual é a atenção que eu tenho dado para as pessoas que estão ao meu lado? O Natal está se aproximando e dezembro, né, a gente sabe que é um mês mágico. As pessoas se contagiam pelo espírito do Natal, todo mundo quer ajudar aos outros. Então vamos nos mobilizar e fazer uma sacolinha e ajudar, e vamos dar um panetone, um presentinho, uma coisa, tá. Ótimo, excelente, mas vamos inserir nesses presentes todos o nosso tempo. Vamos doar um pouquinho o nosso tempo para as pessoas para quem a gente às vezes sempre diz, eu não tenho tempo. Olha, hoje não dá, eu não vou ter tempo. Né? E se a gente parar para pensar, o nosso calendário em dezembro ele é muito atribulado. Nós temos em cada dia, eu pelo menos, em cada dia eu tenho 2, 3 coisas para fazer, não consigo ir em tudo. Porque não dá, né? As pessoas querem se reunir,
se confraternizar. Então, é um mês complicado, então a gente precisa fazer escolhas e muitas vezes as escolhas magoam as outras pessoas, porque você não consegue se clonar para estar em todos os lugares, né? Então, procurar explicar por que você não pode estar presente naquele momento, naquele lugar, né? Procurar valorizar o encontro que você vai ter com a sua família. Gente, a família é a coisa mais importante que nós temos, né? E eu falo pra vocês, desculpa a emoção, e eu falo pra vocês assim, de coração, que é muito bom se reunir com a família. Nós só vamos valorizar a não reunião com a família quando ela não acontecer mais. Nas redes sociais, eles começaram a mandar mais uma vez aí um vídeo, vocês devem ter visto, de um senhor que mandava o convite para o Natal e os filhos nunca podiam, os netos não podiam estar, tal. Aí ele decidiu em um ano enviar o convite do falecimento dele, né? Então todo mundo recebeu aquela notícia, aquele choque, nossa, o papai morreu, né? Então aí os netos, os filhos, todo mundo se mobilizou e quando eles chegaram na casa tinha a mesa, né, montada para a ceia do Natal. Ele falou assim, era a única forma que eu tinha de reunir vocês todos de novo. Porque a vida da gente é uma correria, cada um precisa levar a sua vida, né, da maneira que precisa levar, enfim. As explicações e as desculpas são muitas, mas a gente precisa aprender a valorizar. Mesmo aquela tia chata, a sogra, a cunhada, aquela confusão da família, né? Que é aquela reunião que dá aquela briga. De novo eu tenho que levar a tal da maionese. Não aguento mais, todo ano eu que tenho que fazer isso. Então, nós precisamos procurar enxergar isso como algo positivo, porque o dia que não tiver mais, aí a gente sente falta, né? Então, nós precisamos ter esse tipo de visão e deixar essa fadiga, esse cansaço de lado. O ano termina e no outro ano vai ser tudo de novo, tudo igual. Nós vamos fazer as mesmas coisas, o ano vai ser atribulado do mesmo jeito. As pessoas reclamam do trabalho, mas felizes daqueles que estão empregados e aqueles que estão nas filas, né, em busca de um trabalho, de uma ocupação, seja ela qual for, por anos a fio, gente. Por que nós reclamamos tanto? Né? Para que falar assim, nossa, amanhã é segunda-feira outra vez. Graças a Deus que amanhã é segunda-feira e que eu tenho oportunidade de trabalhar, de desempenhar uma função, de ser, assim, útil, né? Nós precisamos, como espíritas, né, lembrar que nós temos que ser úteis para alguma coisa. Então, eu tenho necessidade de ser útil, ou dentro da minha casa, ou aqui na casa espírita, ou no meu trabalho, no trânsito, na rua, na calçada, em qualquer lugar. Eu preciso me fazer útil. As pessoas precisam gostar de estar ao nosso lado. Nós precisamos fazer falta. Aquele que quando não está presente não fez falta, que pena. Agora, aquele que não está ali, todo mundo diz, nossa, cadê o fulano? Cadê o fulano? Esse daí fez falta, né? Então, nós precisamos, ainda pegando um gancho agora, mais uma vez, dessa questão desses vídeos aí que acabam se espalhando, também acho que numa empresa, um funcionário que fica preso no frigorífico, vocês lembram desse vídeo? E aí alguém dá falta por ele, né? E ele, ou é o contrário, não lembro se é alguém que o funcionário lembra, enfim, a história direito eu não sei. Mas alguém sentiu a ausência daquela pessoa. E sentiu a ausência e foi procurar, salvou, lógico, que ia morrer congelado ali. E por que salvou? Porque era todos os dias a pessoa se despedia quando ia embora. E naquele dia não despediu, aí chegou e não saiu, cadê? Então nós precisamos lembrar que somos seres humanos, que somos falíveis, que estamos num processo de evolução, mas que não nos devemos permitir nos pegar nessa questão de, eu estou cansado. Não dá para ficar cansado. A gente precisa se inspirar nas mães. A mãe nunca está cansada, tá? Quem é mãe aqui sabe. Mãe não tem direito de estar cansada. Então, pode ser de manhã, de madrugada, de tarde, qualquer hora. Se o filho pedir uma comida, você vai levantar e vai fazer. Você pode estar doente, morrendo, mas você vai lá fazer, né? Se precisar de um favor, você vai fazer, de um conselho, você vai ouvir, você vai dar. Então, assim, as pessoas precisam se inspirar nesse exemplo, né? Porque como o amor de mãe é um amor incondicional, nós precisamos aprender a amar o próximo incondicionalmente, tá?
Então, sem ficar olhando os defeitos, sem ficar questionando muitas coisas, é só se jogar, vamos fazer e pronto, né? Vamos ser úteis, vamos nos dar a oportunidade de evoluir realmente. Então, não adianta, às vezes a gente tem um dia todo com um trabalho tão bonito, né? Aí chega em casa, tira aquela máscara, né, que você mostrou lá na rua que você tinha, né, uma máscara bonita, pendura atrás da porta e chega em casa dando patada em todo mundo. Então, o que adiantou? Aí eu vou colocar a perder tudo aquilo de bom que eu fiz o dia todo. É um exercício, né, gente? Essa reforma íntima, é esse exercício de modificação interior que nós temos que fazer o tempo inteiro. Procurar ser pessoas melhores a cada dia. É um trabalho de formiguinha. Demora, mas ele não é impossível, tá? Então, o que eu deixo para vocês aqui é o meu agradecimento, né, por esse ano todo terem me ouvido, né? É muito bom fazer parte dessa casa, poder transmitir aqui essas palavras que são tão lindas, né, que nos são escolhidas assim pela Sandra, né, a gente sabe que não é por acaso, né, e nem pela Sandra exatamente, ela é um instrumento, né, para fazer a escolha, mas assim, quando chegam os textos, né, são presentes que nós recebemos para falar com vocês, trocar uma ideia. Então, que no próximo ano todos nós possamos estar aqui, que nós consigamos, né, nos tornar pessoas melhores a cada dia. Bem devagar, gente, aquele passo lento, não precisa ser com rapidez, né? Nós sabemos que é um processo muito lento. Nós já estamos melhores do que fomos e vamos melhorar mais ainda. Então, que todos vocês possam ter um bom Natal, um ano repleto de paz, de saúde, de tranquilidade e principalmente de evolução. E show fadiga, né, gente? Cansaço, fadiga, deixa pra lá, tá bom? Muita paz pra vocês, tá? Obrigada, Renata. Imagina, que isso. Fim de ano, né? Bate mesmo esse cansaço, né? E temos que fazer o show cansaço. Então, show. Agora é show a timidez. Vamos conversar com a Renata, né? E alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação pelo texto, né, de hoje? Complementar alguma coisa? Ah lá, a Sandra vai falar. Isso, Sandra, puxa a fila. Obrigada. Imagina. Obrigada pela emoção também. Desculpa, né, gente, mas eu ando chorando. Desculpa não. O que está acontecendo comigo? Isso é muito, o período. Muito bom, muito bom. Então, assim, durante todo o ano, esses textos vêm falando dessa transformação, lembrando certas coisas que a gente deveria fazer e tal. Mas, às vezes, as pessoas ficam sempre batendo numa tecla e assim, mas eu nasci assim, mas a minha vida é triste e tal. Então, outro dia, eu fui convidada para fazer uma palestra para um núcleo de idosos, numa subprefeitura aqui próximo, e eu escolhi o tema felicidade, e eu fui estudar a felicidade. E foi sensacional, sabe? E no final, o que a ciência coloca a respeito da felicidade, uma coisa assim bem simples, ela vai dando várias dicas, mas duas fundamentais. Ela diz assim, ó, na primeira coisa, você precisa acreditar em algo superior a você. E seja o que for, uma filosofia, uma religião, mas o ser humano ele tem necessidade de acreditar em algo acima dele. E outra coisa que ela diz, a ciência, é assim, faça diferença na vida de alguém. Gente, o que é isso? É o primeiro e o maior dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então, quer dizer, a ciência, ela vai pesquisando, mas para chegar naquilo que, através dos princípios da doutrina espírita, a gente sabe tão bem, né? Como é bom a gente saber que tem um Pai amoroso que olha por nós. E que se estamos passando por alguma coisa, é porque tem uma causa. Um motivo, né? Capítulo 5º do Evangelho, causa das aflições, né? Sempre bom a gente rever isso. E assim, fazer o bem para o outro é maravilhoso, porque o que mais ganha é a gente. E a gente vai descobrindo isso aos poucos.
E uma outra questão que você falou, que é a questão do suicídio, né? E a gente não precisa chegar no extremo, mas a gente precisa estar alertas que às vezes a gente está cometendo suicídio indireto. Exatamente. Então, como nós estamos nos alimentando, nós estamos exagerando na bebida ou sei lá que droga, nós estamos fazendo o mal para o outro através dos nossos pensamentos. Então, na verdade, nós às vezes estamos com o comportamento de um suicida, como André Luiz, né, que, como médico, ele foi abusando de várias coisas e ele foi acusado por espíritos, né? Exatamente. Leva como um suicida. Então, assim, orai e vigiai sempre. Então, assim, durante todo o ano a gente vai ouvindo, mas quando a gente vai ver que a ciência está confirmando o que a doutrina fala, é maravilhoso, né? Então, obrigada, minha linda. Adorei sua palestra. Eu que agradeço. Obrigada pela complementação aí, tá bom? Chegou agora, meu lindo, tudo bem? Já pode fazer. Tem que pedir a benção aqui, né? Eu queria que você comentasse, né, sobre a oportunidade que as pessoas têm do Natal de reaverem conceitos, pensamentos, trabalhar com a energia do perdão, porque como sabemos, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, né, é uma boa época para que você se reconcilie com os seus entes familiares, né? Então, eu queria dar esse gancho aí para você jogar mais luz aqui para nós, por favor. Eu tinha falado antes, Wagner, a respeito dessas reuniões familiares, né, de final de ano e tal. E a questão do perdão, de estar com o próximo, né, que às vezes nós somos colocados em determinados núcleos familiares e as pessoas acham muito mais fácil, né, em determinadas situações, se afastarem, né? Então, assim, não perdoo, mas também não convivo. E isso daí também não é bom da gente, né, fazer, é uma coisa que não se deve ser seguida. O que o Wagner falou a respeito do perdão, o perdão ele tem que partir do fundo do nosso coração, né? Então ele tem que ser sincero. Aquele negócio de falar assim, eu perdoo, mas não esqueço, não é perdão. Né? Nós precisamos procurar entender o nosso próximo. E o que eu vim falando, né, em várias vezes aqui, para você entender o que o próximo fez para você, basta você se colocar no lugar dele. Então, como você agiria no lugar daquela pessoa naquela determinada situação? Será que você não faria a mesma coisa? Quando a gente faz isso, é muito mais fácil de perdoar, de você entender. Existem situações que são dificílimas de serem perdoadas, a gente sabe disso, mas não são impossíveis. Eu acho que mesmo quando não haja o perdão, né, aquela coisa, olha, eu vou esquecer realmente, tá perdoado, vamos colocar uma pedra em cima disso, só de você não ficar emanando energias negativas, pensando algo negativo com relação àquela pessoa, querendo o mal dela, já é um caminho andado, né? Já é uma forma de você neutralizar aquela energia negativa. Então eu acho que a gente precisa procurar fazer isso, ficar bem com os nossos pares, né? Procurar entender a situação de cada pessoa, para que a gente não fique cada vez mais em débito, né? Porque às vezes o que eu tinha que fazer nessa encarnação era justamente perdoar aquela pessoa. Aí eu venho vivo 100 anos e não perdoei. Então eu fiz pouca coisa, né? Então a gente deve sempre caminhar pensando nesse sentido, tá bom? Vamos praticar o perdão aí sempre. E às vezes, gente, o perdão não é só relacionado a coisas grandes, não, a grandes mágoas, grandes desentendimentos. São perdões pequenos, né? São coisas assim, do dia a dia, né? Coisas que nós devemos colocar sempre assim, tudo em pratos limpos, esclarecer tudo, para que aqueles resquícios não fiquem ali perturbando a nossa vida e a nossa evolução, tá bom? Mais alguém? Alguém mais? Não? Os espíritos dizem que isso é caridade, né? E não é caridade para o próximo, caridade para nós, né? Faz bem para nós. E uma coisa que você estava falando, eu lembrei, Renata, e o espírito Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, essa coisa da fadiga,
a gente deixar para lá. E quando a gente leva a vida morna, deixando para lá, sabe, ele fez, não me incomoda. Não, incomodou sim, me machucou, então eu tenho que resolver as situações. Porque quando eu levo a vida assim, na flauta, de uma maneira sem ligar para nada, ela diz que eu morro em vida. Eu sou um morto-vivo. Porque nós temos que ter energia para viver, alegria de viver, gratidão a Deus. Viver intensamente as emoções e os sentimentos. Renata? Se por desculpa do cansaço, da fadiga, eu não quero nem saber, deixa para lá, literalmente, nós estamos deixando para lá. Em algum momento isso vai ter que ser resolvido. Então é uma coisa que a gente tem que resolver, ou agora ou futuramente. Obrigada, minha querida. Gente, uma boa tarde para vocês, tá? Então, meus queridos, pouquinho antes das nossas pré-vibrações, vamos lembrar de uma coisa. Como a Renata falou tão bem, esse mês de dezembro é um mês especial que a espiritualidade diz para nós. Que, lembrando do Natal, do nascimento de Jesus, existe essa sensibilização de cada um de nós. E é um momento que os espíritos dizem que a nossa Mãe Maria Santíssima se faz presente aqui na Terra. Ela vem com a sua pleiade de espíritos socorrer os mais necessitados, aqueles mais carentes, que muitas vezes, fora dessa época natalina, não têm condições de serem resgatados. Então, queridos, isso que nós vamos fazer agora, na tarde de hoje, lembrando do Natal, nós devemos realizar somente numa casa espírita, que é um pronto-socorro espiritual 24 horas. Não é nos nossos lares, no nosso evangelho do lar, que é para a sustentação do nosso lar. Então, vamos lembrar caridosamente, como tão bem foi explicado na tarde de hoje, desses irmãos mais necessitados. Então, vamos para as nossas vibrações, junto com a nossa Mãe Maria Santíssima, em nome do seu Filho Jesus. Então vamos, queridos, lembrando aqueles espíritos, nesse momento, que tiraram a sua vida num ato de desespero, aqueles suicidas que Maria Santíssima os ama tanto quanto ama cada um de nós. Vamos emitindo essas vibrações amorosas de socorro, ajudando a equipe espiritual a resgatá-los, a um refrigério nas suas dores, que esse momento em que celebramos a vinda de Jesus, que é todo amor no nosso planeta, eles possam receber esse bálsamo de mãe, de carinho, de amor. Vamos lembrar daqueles outros também, queridos, que estão se matando em vida, aqueles que fazem uso de drogas, de entorpecentes. Que possam ser socorridos também nesse momento. Esses que ainda estão encarnados e necessitam tanto desse caminho para seguir. Lembrar de todos os outros que estão pelas ruas, desamparados, sentindo humilhação, solidão, que têm autoestima estraçalhada. Vamos levando a eles o carinho, a força. Sabemos que nada é por acaso, que existe uma determinação do Pai para que passem por essa experiência, mas que possam compreender e aprender desse processo, e tendo muita força para superá-lo. Lembrando também daqueles outros irmãos que estão atrás de grades, que cometeram alguma infração, que eles possam compreender, mudar o seu comportamento, e tantos que estão presos sem grades, por aí soltos, nos vícios, nos ódios, nos rancores. Que o plano espiritual, nesse mês abençoado, possa estar socorrendo a todos.
E por que não pedir nesse momento essas vibrações amorosas para todas as casas que trabalham em nome de Jesus? Ele que nesse mês de dezembro chegou até nós que aqui estamos em seu nome, que nós possamos ter muita força, Jesus querido, que nós possamos ter esse discernimento, essa vontade, a confiança de seguir essas pegadas que você nos deixou. E que essa força, que essa luz se estenda por todos os lares do planeta, se estenda pelos nossos lares, que possamos entrar com Jesus e com a nossa Mãe Maria Santíssima no nosso lar, iluminando ele como todo, queimando miasmas, proporcionando muita saúde no nosso lar, física, emocional e espiritual, para que esse ambiente possa estar assim, tranquilo, com a paz de Jesus, não só nesta semana, mas durante todo o ano vindouro. E assim nós te agradecemos, Mestre de amor, agradecemos a nossa Mãe, Maria Santíssima. Jesus, no seu amor, na sua bondade, nos empresta até sua Mãe. Maria Santíssima, que nos abençoe, abençoe os nossos propósitos de melhorarmos, e nos envolva nessas vibrações de Mãe amorosa, esse colo espiritual que cada um de nós tanto necessita. Que nós possamos, Mestre de amor, sermos merecedores de tanto carinho e tanta devoção. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, queridos. E agora um instantinho só que nós vamos para outra parte, que são dos passes. Que Jesus nos abençoe.